lado errado, de tão grotesco que é, né? Desde a era Chaves, do Hugo Chávez, que foi o cara que pegou a Venezuela no auge do preço do petróleo, ou seja, era para a Venezuela ser Dubai, tá? 90% das indústrias já fecharam. Por quê? 90? Por quê? 90%. Por quê? Porque eles começaram com políticas que parecem bonitas. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o Richard tem uma indústria desse casaco aqui. Aí o casaco, o Richard começa a vender por R$ 100. Daqui a pouco 110, 115, o casaco vai subindo de preço. Aí eu, como governo, viro para ele e falo, não, cara, você vai vender esse casaco a 80. Porque eu quero segurar a inflação. O que ele faz? Ele fecha a fábrica. Então, o governo foi se metendo tanto nos negócios que as fábricas foram fechando, indo embora do país ou sendo estatizadas e logo depois elas fecharam. Então, é um número assustador. Podem pesquisar e eu quero que vocês pesquisem porque parece mentira. 90% das indústrias fecharam. Tem um distrito industrial que eu pesquisei na Venezuela, que como se fosse aqui, Barueri, esses lugares que você tem muitas indústrias, que eles tinham 6.000 indústrias e já não tem nem 600. Olha que loucura. Então o emprego vai embora. Agora, qual o pior de tudo? Você não produz o seu alimento, você não produz os seus produtos. Você depende de tudo importado. Tudo na Venezuela tem que ser importado. A Argentina também passou por esse problema. Então, o que eu tô querendo falar? O Brasil não precisa disso. Óbvio que a gente importa produtos tecnológicos, como chips, semicondutores, outras coisas, mas, porra, a gente tem minério, comida, algum ouro, tem uma série de coisas. Nióbio aí que o pessoal fala que um dia vai servir para bateria, outros produtos, isso aí eu não vou discutir porque não está sendo utilizado ainda. Agora, Mas o Brasil... o Elon Musk já bateu aqui na porta. Então, ele não veio pescar no Pantanal. Alguma coisa ele veio fazer. Não veio pro carnaval também porque ele veio na época errada. E ele não é burro. Então, a minha conclusão aqui é de que o Brasil tem uma posição muito privilegiada, só tem uma coisa que pode destruir o Brasil, que é a política e a má gestão dos recursos. Aí o Richard pode complementar aí. Fala aí. Fazer uma análise... Então, você fala só Argentina. Cara, eu vi hoje um iPhone na Argentina tá custando R$42 mil. Você tem noção? Se fosse converter... Eu vou ver. Aí, sabia que eu caí que ia falar. Eu tava esperando. Eu tô com um iPhone parado lá em casa. Eu acho que eu vou na Argentina vender esse negócio. Pega um voo, vendo por 20 mil. Metadezinha do preço. Hoje, R$1, você acho que dá quase 60 pesos, Pessoal, se eu não me engano. iPhone aí parado, do iPhone engavetado. Que loucura. Aí você da Argentina quer comprar um iPhone por 20 mil reais, só me mandar uma DM. Pessoal do iPhone engavetado. A Argentina tá na época, isso como economista, Coitado, tá difícil, é uma época muito louca assim, em falar, cara, a gente tá em 2022, os caras estão falando em tabelamento de preços. Congelamento. Isso não funciona há 5 mil anos, mas tá errado. isso aí dá momento, cara. Isso aí não pode respingar. Tipo assim, todos os nossos vizinhos estão tendo essa política meio maluca. Isso daí não... Tipo assim, cara, então, por que isso não respinga na gente? Então, esse é um ponto importante. Eu acho que espirra. Os ventos que estão acontecendo na América Latina. Pensa um pêndulo, né? Sem ideologia. Mais intervencionista, menos intervencionista. A gente está num pêndulo agora totalmente intervencionista. No caso da economia brasileira, para a gente analisar ela de uma forma fria, racional. Quais são os motores de crescimento? Produtividade, investimento e aumento da capacidade instalada, infraestrutura, etc. Se a gente olha a produtividade fora do setor de agropecuária no Brasil, uma queda brusca. Ou seja, no agregado, a nossa produtividade está em queda. O motor de longo prazo está mal. Investimento, nível em relação ao PIB baixo e principalmente investimento público está na mínima histórica dos últimos, 50, 60 anos. Então, os motores de longo prazo do Brasil, eles estão comprometidos no momento. Outra questão, o ambiente de negócios. Tá bom o ambiente de negócio? Teve uma melhora, teve avanço, mas a gente sofre de coisas de insegurança jurídica. Por exemplo, uma coisa que me incomoda no setor de investimentos, por exemplo. Mudar a regra de coisa. Vai tributar? Não vai? Pode isso? Não pode? Pô, investimento que o cara planeja a aposentadoria, a previdência dele, tem que ser leis que tem, sei lá, tem que ter orgulho e falar, pô, essa lei tem 100 anos e nunca mudou. Porque o cara sabe o que espera, ele sabe o que... Então, outra questão também. Para entender como é que as estruturas produtivas das economias atuam e por que alguns países são ricos e são pobres, pesquisei bastante. Um conteúdo que eu gosto muito, quem trouxe foram uns físicos. Um físico chamado Laszlo Barabasi e César Hidalgo. Eles estudaram as economias na ótica das redes, vendo como é que são as interações entre as pessoas, as empresas e os governos. E eles montaram as redes, assim,
Como é que essa economia aqui ela tem capacidade de produzir determinadas coisas, ela tem esse arranjo. Quando você tem um arranjo muito voltado só para a agropecuária, você tem uma rede desconecta. Por exemplo, como é que você vai gerar vários postos de trabalho com salários elevados se você tem agropecuária e serviços não sofisticados, por exemplo? Não tem como você fazer isso. Você precisa ter uma certa industrialização. Por que a industrialização ela é tão boa para gerar renda, gerar emprego? Porque ela exige maior divisão do trabalho. E outra coisa que aí vai ser um insight também absurdo agora. O que os físicos descobriram? Eles descobriram que todo ser humano ele tem um limite para armazenar e processar informações. Chama de person byte. Uma empresa tem um limite para armazenar e processar informações. Firm byte. O que eu estou querendo dizer com isso? Para você produzir produtos de alto valor agregado, você precisa de muitos person bytes e muitos firm bytes. Você precisa do quê? Trabalho em equipe coordenado. Você precisa de cooperação entre pessoas, empresas e governos. Por que empresas e grupos, elas fazem aquisições, mas elas não fazem uma aquisição para tirar a marca ou tal, só aproxima aquilo. Ela está criando o quê? Um ecossistema. Porque eles perceberam que quanto maior a rede de parceiros e pessoas cooperando com você, maior é o conhecimento e know-how que você consegue armazenar. Então você vê um movimento de uma Apple, de uma Disney, Grupo Primo. Não é? O ecossistema não vai só fortalecendo e vocês vão... Totalmente. Todos os movimentos que vocês fazem não têm o intuito de ter mais conhecimento, mais know-how, produzir mais coisas. E quanto mais você tem essa rede ampliada, mais facilidade vocês têm de criar também e desenvolver coisas. Isso funciona nos países. Por isso que a desglobalização é tão perigosa quando ela corta isso. E quando a gente olha, por exemplo, o DNA ou a impressão digital de um país, para saber se ele é tecnológico ou não, como é que a gente olha isso? Através da pauta de exportação. Você olha a pauta de exportação de Taiwan, você vê lá só semicondutores, coisas tecnológicas. Do Brasil, muito voltado para produtos agropecuários. Outro movimento da China que a gente tem que ficar de olho. Olha só que já foi, né? Tipo o drible do Ronaldinho Gaúcho. A China entra na Organização Mundial do Comércio, começa o processo de industrialização, você tem uma migração de áreas rurais para urbanas, começa a construir cidades, demanda aí minério de ferro, as pessoas passam a comer melhor, demandam mais alimentos e eles vão se industrializando. Se a gente olha a complexidade da economia chinesa hoje, deu um salto nas últimas décadas. Enquanto isso, eles começam a fazer o quê? Incentivar os produtores de commodities, como o Brasil. O Brasil vendendo muita commodity, só commodity ele vai querer distribuir, diversificar a sua estrutura produtiva? Não, vou vendendo só isso, eu sou bom e tal. Enquanto isso, a China foi... E a complexidade da economia brasileira, você pega, ela caiu e caiu assim bruscamente. E você não pode, você tem que diversificar, você não pode depender totalmente disso. Por exemplo, o pessoal fala, não, você é bom nisso, faz só isso. Tá, e se aquele produto, por exemplo, o Chile agora? O Chile é um especialista em minerar e produzir cobre. Teve uma queda brusca aí do cobre. O que aconteceu com o Chile? Já deu aquela saculejada. Contas externas do Chile lá pro buraco, reservas internacionais desabando, moeda, o peso chileno disparando. Lá, quando começa a ter esse tipo de coisa também, você tem um outro movimento perigoso. Aí entra a política. As insatisfações começam, as pessoas falam assim, então vou eleger o quê? Um salvador da pátria, aí alguém que me salve.